Muito bem, gente. Então vamos falar sobre esses segredos, um pouco baseado aí na experiência que eu tenho aí de conviver todos os dias com empresários, quer sejam os parceiros de networking, quer seja os clientes e quer seja a minha própria experiência, né? E os estudos também, porque está todo dia mudando as coisas, então não existe verdade absoluta nos dias atuais, né? O que a gente sabe é que negócios não crescem com sorte. Crescem quando existe aí um sistema, ou usando aí a metodologia da Tati, né, tem um processo capaz de atrair, nutrir e converter clientes de forma constante. Porque se você não tiver esse processo, você vai ficar contando com a sorte. E aí a gente não pode dar sorte pro azar, né? E existem quatro inimigos que atrapalham você conseguir novos clientes, né? É a falta de diferenciação, quer dizer, você não tem um posicionamento forte, você acaba correndo o risco de ser colocado no balaio como mais um commodity. Então, esse é um dos problemas. Outro é a dependência de indicações. Indicação é ótimo, eu sempre digo. Indicação é 50% de um negócio fechado. Mas você não pode colocar meta, por exemplo, para os seus coleguinhas do networking e falar assim: ó, essa semana eu preciso de 3 clientes, hein? Bora bater a meta. Não tem como, né? Então, você depender só de indicação é complicado. Isso gera vendas irregulares e sem previsibilidade. Então, um dia você está vendendo, está voando, outro dia você está embaixo, não está vendendo nada. E, por fim, falta de processos de marketing e vendas. Por incrível que pareça, em pleno 2025, com inteligência artificial e tudo mais, o pessoal ainda anda fazendo processos antigos ou sem processo, que é a maioria que eu vejo aí. E estou falando de empresa até com certo porte e com anos de mercado, né? Mas antes de falar de vendas, a gente precisa falar de posicionamento, porque se você não tiver posicionamento, aí todo o resto vai parar de fazer sentido. Posicionamento, é bom deixar claro que ela é uma batalha de percepções. Então, ou você define como você quer ser percebido, ou o mercado decide por você. Todo mundo tem posicionamento. A questão é se você tem um posicionamento intencional, que é como as pessoas vão te ver e você decide como você quer que elas te vejam, ou se você está deixando as pessoas fazerem isso de forma espontânea. E aí vai ser um problema. Porque quando a gente trabalha com percepção, se a gente não der um direcionamento, cada um vai pensar de um jeito. E aí é onde atrapalha muito é, essa questão, porque ele vai confundir o teu negócio com os concorrentes. Às vezes você é muito bom no que faz, você tem um método próprio, você tem um diferencial espetacular, mas as pessoas não percebem isso. A gente vê isso, às vezes, quando vem convidados e traz o pitch que ainda não está bem calibrado. A gente mesmo, quando começou no networking, tem dificuldade, às vezes, de se posicionar na hora de fazer um pitch. Vai falar com o cliente, eu faço tal coisa. Tal coisa que você faz, todo mundo faz. Então, o que te faz diferente? Né? Então, você tem que trabalhar isso. E aí eu trago para vocês, e eu não vou me alongar muito, né? Mas tem essa frase e depois eu vou trazer o método, né? Complementando o exemplo que eu estava trazendo, né? Um contador ele pode ser visto como gerador de folha de pagamento e DARFs, ou ele pode ser um estrategista financeiro que ajuda empresas a crescer. A mesma profissão, mas as percepções são distintas. E isso resulta totalmente em coisas diferentes, em resultados diferentes. Inclusive, você vai se destacar ou vai ter menos problema para cobrar mais caro. Porque você está mostrando que você entrega algo além do básico. Tá? E aí, às vezes, você pode perguntar: como é que eu faço isso? Aí eu recomendo, quem quiser, tira um print da tela, porque a gente não vai ter tempo aqui para se alongar, mas existem aqui algumas perguntas estratégicas para você definir o seu posicionamento. Então, primeiro é como é que você quer ser percebido pelo seu cliente. Você quer ser percebido como um cara barato e rápido ou um estratégico e confiável, por exemplo? Né? O que é que te diferencia de outros prestadores do mesmo tipo de serviço? É a tua metodologia própria? É a tua experiência de mercado? É o teu atendimento personalizado? Tem que pensar nisso também. Quais são as dores do seu cliente que você resolve de uma forma melhor que os seus concorrentes? Aqui é, digamos, um dos principais pontos de diferenciação. Você faz a mesma coisa que o teu concorrente, mas em determinado ponto você faz melhor. E eu até vou além. Você faz melhor, mas o teu cliente valoriza aquilo. Porque também não adianta nada você fazer um baita de uma perfumaria, organizar um monte de coisa, mas teu cliente não está nem aí. Eu até gravei um vídeo
essa semana falando sobre umas jardineiras de umas casas que eu construí, que os clientes depois demoliram, né? Depois está lá no Instagram. E o que acontece? O cliente não valorizava aquilo, mas eu tive custo, né? Então, quais são as dores que você resolve melhor que o seu concorrente e que seu cliente valoriza? Por que o cliente deveria escolher você e não seu concorrente mais barato? E, por último, se a sua marca fosse uma pessoa, que características ela teria? É confiável, inovadora, próxima, técnica, elegante? Então pense nisso, tira o print e depois reflita aí. Esse aqui é o funil de vendas clássico, né? Que é para a gente entender a jornada do nosso consumidor. Todo mundo, como consumidor, passa pelo menos por esses 4 estágios. Primeiro é o aprendizado e descoberta. É a pessoa que tem um problema, mas não sabe que tem. Existe uma solução para determinada necessidade que ela nem sabia que existia. É o topo do funil que a gente chama. Reconhecer o problema, falar, realmente eu não sabia, mas eu tenho um problema. Aí ele considera uma solução e fala, pô, eu preciso resolver isso. Que empresa pode me ajudar a resolver isso? E por fim, escolhe a empresa e toma a decisão de compra. O problema é que a maioria das empresas está brigando aqui pelo fundo do funil, decisão de compra. Então, está todo mundo buscando o cliente que já sabe o que quer. E aí você vai trabalhar, por exemplo, com Google Ads dentro do ambiente digital, né? E aqui eu trago até uma estrutura de campanha para fundo de funil que muita empresa faz. Faz Google Ads, leva para um site ou para a landing page, ou vai para o carrinho de compra, ou vai para o WhatsApp para um orçamento e vai rezar para fechar a venda. Por que eu estou dizendo vai rezar para fechar a venda? Porque você e mais 1 milhão de concorrentes estão buscando exatamente o mesmo cliente, o fundo do funil. Então, não tem nada de errado buscar o fundo do funil, mas é mais caro, é mais custoso, é mais dolorido você ficar brigando só pelo fundo do funil, né? E, inclusive, os custos de ads estão ficando cada vez mais caros, tá? Se o cara é um pouquinho mais sofisticado, né, ele ainda faz o seguinte, que a maioria não é sofisticada nesse nível aqui. Aí ele visita a página, lá na página tem as tags do Google, tem o pixel de remarketing, aí ele forma aqui um público personalizado, daqui ele faz remarketing nas redes sociais, que é aquela propaganda que fica te perseguindo, para depois levar de novo para o site, ou para a landing page, ou para uma mensagem para tentar vender. Tá errado isso aqui? De forma alguma, tá certo. Só que a pergunta é, o que você está fazendo para atrair mais cliente? Porque desse jeito, certamente você está deixando dinheiro em cima da mesa. Por quê? Porque existem esses outros clientes que estão no topo e meio do funil. É o cara que precisa da solução, mas ele não sabe que existe. Entendeu? É o cara que reconheceu que tem um problema e não sabe que fornecedor ele vai escolher. Ele viu um vídeo no YouTube de um concorrente seu falando de um problema, mas ele não vai ficar só atrás do teu concorrente. O teu concorrente vai estar na frente, mas você pode se posicionar. Então, nós empresários precisamos nos posicionar para essas 3 etapas do funil. E aí, como é que você atrai esses clientes nessa etapa? Você pode ir para uma estrutura básica de funil de vendas, onde você tem um Google Ads, não necessariamente só para o fundo do funil, mas você escreveu um artigo no blog falando de uma determinada dor e você patrocina isso no Google Ads. Vou deixar também claro para vocês, fazer tudo no orgânico vai demorar, vai frustrar. Então você precisa ter as 2 coisas. Conta com orgânico, mas você tem que ter tráfego pago também. Então, ao invés de você fazer Google Ads só para a tua página de vendas, faz com um artigo teu. Apesar da inteligência artificial existir, tá? Mas as pessoas ainda leem artigos bons, desde que você entregue o que você promete. Você pode trazer conteúdo útil nas redes sociais, geração de conteúdo, vídeos, textos, né? Networking, como nós estamos fazendo aqui. Agora, isso aqui tudo plugado, por exemplo, numa landing page oferecendo uma recompensa, uma aula gratuita, uma sessão estratégica, uma consultoria grátis, um e-book, entende? Então, você conheceu alguém no networking, você não vai fechar negócio com aquele cara no networking naquele dia. Aí qual é o próximo passo? O próximo passo é marcar uma reunião de vendas? Não. Fala, cara, olha, sobre esse assunto que a gente está conversando aqui, inclusive eu tenho um conteúdo que eu preparei específico. Você quer o acesso? Eu te dou gratuitamente. É a isca digital, é o imã, né, o nome que você quiser dar. É a recompensa. Daqui, vamos pegar esse primeiro fluxo, né? Da recompensa, você nutre esse lead.
E-mail marketing ainda funciona com automação, mas você pode botar esse cara num grupo de WhatsApp específico para aquele tema. Você pode colocar numa lista de transmissão que depois vai levar ou para uma página de vendas ou para uma conversa no WhatsApp para você fazer uma venda consultiva e finalmente fechar a venda. Ah, mas esse cara, ele não está dando certo aqui na nutrição. Você cria público personalizado, você criou a tua lista, você faz remarketing com esse cara, você joga mais conteúdo para ele, não é só oferta de venda, para que ele se familiarize mais com a tua marca. Nós que somos prestadores de serviço, para que ele se familiarize mais com o teu rosto, com o teu jeito de fazer negócio, para depois você tentar repescar esse cara e levar para a página de vendas ou para uma conversa de negociação. Então, isso é uma estrutura básica de funil de vendas, existem funis de venda muito mais sofisticados, mas, cara, se você fizer isso aqui, você está na frente de 90% dos seus concorrentes, porque eles não fazem. Eles não estão fazendo nem aquele funil inicial lá do Google Ads. Está tudo na base da prospecção, sem método. Então, se você fizer isso aqui, você já está com uma vantagem competitiva enorme. Então, quem tem posicionamento claro, tem funil estruturado e tráfego inteligente, constrói crescimento sustentável e previsível. E esse pode ser o próximo passo do seu negócio. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que esse conteúdo seja, digamos, uma degustação para você procurar se aprofundar mais, montar a tua estratégia para que você tenha vendas previsíveis, para que você não fique só dependendo da sorte. É isso aí, gente. Obrigado.